Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao Flamarques. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Dá esse auxílio pra gente. Canal pequeno, estamos começando agora. Flamenguista ajuda flamenguista. Vamos lá, galera. Deixe também o joinha, que é muito importante pra gente dentro da plataforma. Passando aqui nesse vídeo curto, para a gente poder falar um pouquinho sobre a temporada do Flamengo, do que foi a temporada do Flamengo, né? Alinhando as expectativas do que o Flamengo tinha para poder disputar e pelo que foi realizado, nós sentimos realmente que o ano foi ruim, foi bem ruim. Vendo em alguns lugares as pessoas até falarem, alguns amigos no chat mesmo falando sobre isso, poxa, a torcida do Flamengo tá mais chateada do que a torcida do Vasco que brigou para não ser rebaixado. Cara, de fato, a gente tem uma possibilidade de estar um pouco mais chateado por causa das expectativas que foram criadas. O Flamengo tinha um time bom, um plantel grande até, um plantel desequilibrado, porém nós temos peças. Os jogadores não renderam o que a gente precisava que eles rendessem, isso é uma outra verdade. Mas alinhando as expectativas, nós tínhamos 7 campeonatos. 7 campeonatos com boa possibilidade da gente concorrer diretamente ao título. E principalmente os primeiros do primeiro semestre, né? Porque a gente já chegou em fases agudas, né? A Recopa, até o Mundial de Clubes mesmo, que o objetivo desse caso era chegar à final, nós não conseguimos alcançar esses êxitos. O time foi bem mal na semifinal e assim, não tivemos nenhuma oportunidade de enfrentar o Real Madrid, né? E o que nos chateia é ainda lembrar, eu ouvi as outras torcidas gritarem, né? Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, né? Isso daí também ficou bem chato. Mas, levando em consideração o restante da temporada, o Flamengo teve um ano muito aquém das nossas possibilidades, como eu estava dizendo. Primeiramente, a preparação me parece que foi um pouco insuficiente, apesar da gente ver parte do elenco se comunicar sobre isso, dizer que foi suficiente. O Felipe Luiz até veio a público dizer que o problema não estaria com a questão da pré-temporada, porque na Europa a pré-temporada não dura mais do que 15 dias, que os times usam até mesmo a pré-temporada para excursionar. Então, quando você tem 15 dias ou um pouco mais de 15 dias para poder fazer esse treinamento, esse primeiro contato entre os atletas, seria mais que o suficiente, mas não é o que a gente enxergou. A gente viu pelo menos um time com muita dificuldade na parte física, a gente viu que o time não conseguia competir contra as equipes que estavam minimamente um pouco mais aplicada, organizada dentro de campo. Isso daí a gente pode ver quanto esses times um pouco mais físicos e organizados conseguiram gerar de problemas para a gente. Isso foi uma coisa que nos despertou bastante atenção. E até mesmo quando nós chegamos à final contra o São Paulo na Copa do Brasil, deu para notar a diferença. O São Paulo também vinha de um campeonato brasileiro, de rodadas de campeonato brasileiro muito mal, com dificuldade de ganhar os seus jogos, não estava conseguindo alcançar os resultados na casa dos adversários. E assim, quando veio para o Maracanã, a gente achava que dava para fazer um jogo melhor e tentar ali ganhar, né? Depois da vitória que a gente teve contra o Botafogo, o time foi ganhando um pouco mais de confiança e se acreditou que poderia fazer algo diferente. E infelizmente o Flamengo apresentou um defeito do qual ele vem apresentando durante a temporada, que é essa apatia, essa questão de não competir. Isso daí também é uma coisa que o Flamengo vai precisar olhar muito profundamente para o seu plantel no 2024, porque essa falta de pegada, essa falta de consistência do meio para frente, muitas vezes, acaba estourando lá atrás. Vide a quantidade de gols que o Flamengo tomou. Se nós verificarmos os números do Flamengo nesse campeonato brasileiro, nós vamos ver que nós ficamos com números assim ruins, né? A gente teve se a gente precisasse utilizar dos saldos de gol, por exemplo, das dinâmicas para desempate, né? A gente ia ter problema, porque a gente ia ter que pontuar, né? Além do que a gente estava conseguindo pontuar, e a gente ainda teria que equilibrar um pouco mais nossa defesa para não tomar tantos gols. O nosso saldo de gol foi um saldo que não nos ajudava.
para um campeonato de regularidade, quando o time não consegue se manter minimamente regular, a gente enfrenta problemas. Voltando à questão da Copa do Brasil, o Flamengo teve esse problema no primeiro jogo. A gente não conseguiu igualar na disputa de bola, a gente não conseguiu igualar no ímpeto, na criação. A gente parecia que estava jogando um jogo, uma voltagem a menos do que o nosso adversário. Não que o São Paulo tenha sido muito acima da gente, é que o Flamengo, infelizmente, nesse jogo foi muito abaixo do que ele poderia fazer. O Flamengo não conseguiu equilibrar as ações de meio de campo. Nós perdemos o jogo até mesmo por causa disso, porque nós temos um time que joga de uma forma, ou estava habituado a jogar de uma forma, da qual a gente não consegue fisicamente mais fazer, que é aquela pressão um pouco mais alta, a retomada da bola sendo feita muito mais rápido, com um time todo mais intenso, fechando os espaços, e a gente viu que isso não aconteceu. O Flamengo acabou se abrindo muito, e isso a gente conseguiu ver que o São Paulo ganhou muito. O São Paulo fazia umas transições rápidas, com jogadores assim conseguindo sair, driblando bem, limpando a jogada de certa forma, superando os duelos ali de meio de campo, ou até mesmo pela apatia dos nossos jogadores, a falta de competitividade. Então, assim, isso pode ser visto por dois prismas. Isso pode ser visto por questão física, que o time não estava aguentando competir em alta intensidade, ou isso pode ser também questão de falta, não vou dizer falta de interesse, mas falta de coordenação. Isso pode também ser uma coisa que possa ter acontecido. Esse foi um jogo, desculpa. Esse foi um jogo que a gente era uma virada de chave. O Flamengo precisava ter sido campeão da Copa do Brasil para que a gente conseguisse ter uma segunda jornada de campeonato, um final de campeonato brasileiro mais tranquilo. O que acabou, a gente viu que após a queda do São Paulo, nós tivemos a oportunidade de, com um novo técnico, recomeçar esse trabalho e dar uma nova cara ao time. Mesmo assim, a gente ainda teve bastante problema. Claro que o problema não era somente o São Paulo. São Paulo tinha os problemas dele, é, até mesmo com o elenco, com os jogadores, mas o problema não era só o São Paulo. O time estava desgastado e o time não estava conseguindo apresentar nada de criatividade, não estava conseguindo performar minimamente dentro dos jogos. Isso era uma coisa que estava incomodando bastante. E após a chegada do Tite, o Flamengo conseguiu dar uma melhorada, realmente. O Flamengo conseguiu equilibrar um pouquinho mais sua zaga, diminuir a quantidade de gols sofridos. O time baixou um pouco mais o bloco, conseguiu organizar um pouco melhor a saída de bola, com uma saída apoiada, com os laterais participando bastante dessa saída de bola junto com os zagueiros. Os dois cabeças de áreas, no caso, que estavam jogando mais no início, que são o Eric Pulgar e o Thiago Maia, estavam fazendo até bons jogos. O Thiago Maia fazendo uma sustentação no meio-campo na parte de recomposição, porém a sua parte de o jogo com a bola continua um pouquinho abaixo. O Thiago é um jogador voluntarioso, só que ele tem uma dificuldade de colocação, de domínio de espaço, ele tem uma dificuldade de receber essa bola muitas vezes de costas pro campo adversário. Então, assim, esse domínio orientado, a gente nota que ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele precisa receber essa bola de frente, para atacar de frente. Então, é um jogador que, para sair entre os zagueiros, ele consegue funcionar. Porém, para receber essa bola, muitas vezes, como o próprio Pulgar faz, ele tem um pouco mais de dificuldade. E o Pulgar é o cara que dá equilíbrio ao meio-campo, né? O Pulgar, ele conseguiu fazer excelentes jogos, até mesmo fazendo box to box, ajudando na recomposição, mordendo na saída, conseguia saltar a pressão, conseguia fechar os espaços, ocupar o espaço, que hoje o futebol muito é isso, né? Ocupação de espaço, né? Utilizar racionalmente o espaço, você saber atacar o espaço também na hora certa, e ele é um jogador que consegue fazer muito isso.
porque além de participar muito intensamente na recomposição, ele é um jogador que consegue saltar pressão com muita facilidade. Então ele vai à frente, ele consegue também no jogo com a bola receber essa bola e ter a visão de jogo para conseguir fazer as ligações necessárias. É um jogador que tem uma qualidade muito boa no box to box. Ele te entrega esses resultados. E o Flamengo para 2024 vai precisar de um outro jogador que tem essas mesmas características. Tivemos poucas possibilidades de ver é, um exemplo. Até essa questão de mudança do meio campo mesmo. Quando é o Gerson que tá, o Gerson por ser um jogador que sai mais, ele acaba tendo dificuldade na recomposição. O correr para trás do Gerson é complicado. Quando ele precisa pegar e fechar essa segunda linha com 4 jogadores, a gente vê que tem um pouco de problema, deixa um pouco de espaço e às vezes essa volta não é muito bem coordenada junto com os 2 pontas que o Tite usa bastante, que tem sido utilizado pelo menos o Cebolinha, que está numa crescente, e do outro lado, horas o Bruno, horas o Araújo, e assim, a gente tem visto que essa recomposição às vezes não funciona tão bem coordenada. O Araújo até volta bastante, né? É um jogador que consegue recompor, tem tido um pouco de dificuldade na questão de resistência, né? Até mesmo porque o lado direito do Flamengo tem deixado bastante a desejar. É um lado que dá muito espaço para o time adversário. Então, quem joga na ponta direita, na extrema direita, tem que acabar voltando muito, recompor bastante para que o lateral também não tome bola nas costas o tempo todo. Então é algo que o Tite vai precisar trabalhar, as dinâmicas de defesa, essa questão de atacar defendendo. Isso vai ser muito importante e precisamos de jogadores que consigam enxergar essas valências, que consigam enxergar esse modo de jogar. Isso é muito importante. E o Flamengo precisa estar mais equilibrado em campo, né? O Flamengo precisa aproveitar as oportunidades que ele cria, porque ele chega com muitos homens no terço de ataque, no segundo e no terceiro, quando ele faz essa transição. Tem jogadores de boa mobilidade, precisa recuperar o Arrascaeta, que é o cara que consegue fazer essa distribuição de bola de forma um pouco mais racional, genial, digamos assim, né? Que tem uma visão de jogo muito apurada. Ele precisa estar bem fisicamente para poder coordenar esse meio de campo. Isso é muito importante para o Flamengo. Tendo um Arrascaeta inteiro, a gente consegue subir um pouco mais a qualidade do nosso jogo. E tendo jogadores assim, o Gerson tem apresentado um bom futebol com a bola no pé. Tem jogos aí que é o problema do Gerson é esse. Há jogos que ele consegue equilibrar as ações dele, estando muito presente no campo de ataque e também na hora que perde a bola ele consegue também entregar bons números defendendo, porque muitas vezes ele já, quando o Flamengo perde a bola já no setor de ataque, lá no finalzinho, ele consegue chegar lá no terceiro terço, lá já está lá por perto, ele consegue saltar pressão para poder, que ele perde e tenta a retomada. Isso é importante. Outro lado deficitário do Flamengo foi o esquerdo. Apesar do Cebolinha demonstrar a retomada de confiança, a gente tem um pouco de dificuldade de ver ele fazendo a recomposição daquele lado. Quando o Flamengo joga, do jeito que o Flamengo tem jogado, a recomposição tem sido com 2 linhas de 4. Com essas 2 linhas de 4, os 2 extremos vão ter que voltar para apoiar na marcação. Isso daí não tem jeito. Ele vai ter que acompanhar o lateral ou o ponta que estiver atacando. Na verdade, ele tem que acompanhar o lateral, porque o ponta, quem já vai estar esperando o ponta é o lateral do lado, né? No caso, o Ayrton. O Ayrton vai pegar a lateral e ele vai pegar o ponta e ele vai ter que pegar o lateral. Então, assim, ele vai ter que acompanhar, não tem jeito, porque se ele deixar o espaço, o jogador que passar por ele e ele ficar olhando, vai gerar espaço às costas dele, ele não vai ter essa retomada de espaço às costas e você acaba deixando o lateral com 2 jogadores adversários em cima dele. Então é algo que o Flamengo também é uma dinâmica que o Flamengo vai precisar treinar e vai precisar ter uma atenção maior desses jogadores. Vai ter que ser uma dinâmica melhor de defesa. Então eu acredito que vai passar muito por isso, porque ele deixou claro, o Tite tem deixado claro que ele gosta muito desse esquema de jogo com as duas flechas, como ele diz, né, nas pontas, com os seus 2 extremos abertos. Isso é até interessante porque ele dá
mais profundidade, né? Ele consegue abrir mais o jogo, dar mais espaço para quem vem. E tendo zagueiros que saibam jogar, zagueiros que consigam achar os passes na janela, aquele passe que consegue quebrar a linha, esses são os mais importantes. Achar os jogadores que estejam no terço do campo ali fazendo a transição de uma forma mais à vontade para receber. Não digo à vontade, mas encontrar esse jogador onde ele tem a condição de receber a bola e já fazer já dar prosseguimento ao ataque. Conseguir achar as peças no lugar certo para conseguir fazer as jogadas de ataque fluírem. O Flamengo precisa. E na questão do ataque também, voltando ao jogador em si, o Pedro conseguiu fazer um bom pivô, tem conseguido fazer bom pivô, ele participa, tem uma participação importante durante os jogos, muitas vezes fica um pouco isolado, encaixotado, quando o time acaba dando muito espaço entre as linhas, quando o time não viaja junto, ele acaba ficando muito sozinho lá na frente, muitas vezes entre dois e até mesmo entre três zagueiros. Isso daí, às vezes, são situações que o Flamengo também vai precisar coordenar de melhor forma para que a gente não perca, né, energia de forma desnecessária. Tem um jogador que esteja lá na frente, tendo uma função importante na retomada da bola e também não desgastar ele o suficiente para que quando ele estiver com a bola também ele não tenha condições físicas de estar atacando o espaço, de estar conseguindo fazer as jogadas da melhor forma possível. Então, essa questão sobre os jogadores, a gente conseguiu ver que como eles estão abaixo ou demonstraram estar abaixo tanto fisicamente quanto até mesmo psicologicamente, o time não está com uma confiança muito boa, algumas jogadas que funcionavam muito bem acabou deixando de acontecer, então a gente precisa realmente retomar essa confiança, tem que ter retomar esse entrosamento entre as jogadas, que conforme os jogos forem acontecendo, a gente começar a ganhar corpo, começar a ganhar dinâmicas de jogo e reafirmando, estabelecendo a jogada, né? Criando novas jogadas, estabelecendo e novamente implementando outros conceitos. Isso vai fazer o futebol do Flamengo crescer. A gente precisa de jogadores que deem uma dinâmica maior ao jogo. Isso é verdade, isso a gente realmente precisa. Para que a gente consiga transformar o que foi a passagem do Tite, esses últimos jogos do Tite, em jogos com uma assertividade maior. Como a gente começou ganhando contra o Corinthians, cedeu o empate. A gente estava ganhando do Santos, um Santos que estava muito fragilizado depois de tomar uma goleada histórica do Internacional. Vieram e ganharam da gente. Tivemos o jogo contra o Grêmio, estávamos ganhando, permitimos a virada. Então, se nós botarmos na ponta do lápis a pontuação que o Flamengo perdeu nesses 3 jogos, são 9 jogos são 9 pontos que nós deixamos pelo caminho. 9 pontos. Se nós somarmos os 9 pontos aos 66 que nós temos, a gente teria sido campeão com pontos de sobra. Galera, quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, é muito importante pra gente. Quem gostou, por favor, deixa um joinha, é muito importante pra gente aqui dentro da plataforma. Temos as metas para bater. Preciso chegar aos 400 inscritos, primeiro 350, depois a gente vai dobrando a meta para conseguir bater os números que a gente precisa. Obrigado, galera. Saudações rubro-negras. Sempre muito bom estar com vocês, hein? Abraço do Flamarques.